Glória a Deus, sejam todos muito bem-vindos nesta noite, culto de celebração, uma semana importante que vem aí pela frente, conhecido por muitas pessoas como Semana Santa, a semana que antecede ao sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Em muitos lugares, o domingo de hoje ele é chamado o Domingo de Ramos, que marca a chegada de Jesus em Jerusalém. E é interessante que a primeira coisa que nós lembramos, a primeira coisa que trazemos conosco, é que quando Jesus ele chega em Jerusalém, muitos daqueles que estão lá batiam palmas e falava: bendito seja aquele que vem em nome do Senhor, Hosana, Hosana ao Rei, bendito o que vem em nome do Senhor. Só que infelizmente essas mesmas pessoas estavam aplaudindo, batendo palmas para Jesus. Uma semana depois elas estavam gritando: crucifiquem, crucifiquem, crucifiquem. E isso é o povo. Isso é o mundo. Isso somos nós, seres humanos, que muitas vezes nos adaptamos a certas circunstâncias. Quando a coisa é conveniente para nós, Hosana ao que vem em nome do Senhor. Quando não é, crucifiquem, crucifiquem, crucifiquem. Infelizmente isso é uma verdade vivida até hoje. Bem, a ministração de hoje, para mim, era muito importante, porque era uma resposta de oração. Alguns meses, acho que alguns meses, eu já havia orado para Deus, eu estava orando para Deus, para que Ele me desse uma frase que representasse a visão da nossa igreja. Aquilo que nós estamos vivendo, a missão, o propósito da nossa igreja. E na última terça-feira, enquanto a Neide estava ministrando na célula, o Espírito Santo ele trouxe ao meu coração uma frase. E eu fui estudar essa frase, eu fui estudar esse texto, e Deus falou comigo: é essa frase que você estava pedindo, que você estava buscando. O tema dessa ministração, desta noite, é cumprindo a grande comissão de Jesus. O texto base que nós vamos estar utilizando encontra-se no livro de Mateus, capítulo 28. Nós vamos ler dos versos 18 até o verso 20 apenas. Mateus 28, dos versos 18 até o verso 20, que diz assim: Então Jesus se aproximou deles e lhes disse: toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu ordenei a vocês. Eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Amém? Até aqui. Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar para hoje. Pai, em nome de Jesus, agora que nós lemos a Tua Palavra, eu te peço que o Teu Espírito Santo assuma totalmente a direção desse microfone, de tudo aquilo que for dito nesta noite. Eu peço que esta palavra chegue aos corações que precisam chegar. Que nada do que eu for falar nesta noite seja de mim mesmo, mas que tudo aquilo que eu disser seja inspirado pelo Teu Espírito Santo. Me coloco totalmente à Tua disposição, a fim de que o Senhor me use, a fim de que o Senhor fale através de mim. Amém? Bem, primeiro, a missão que move
a nossa visão. Então nós temos uma visão. Algo que move a nossa visão. A grande comissão, esse texto da grande comissão, ele traz mais do que uma ordem de Jesus. Esse texto ele é uma visão que, a partir de hoje, irá definir a visão da nossa igreja, do nosso ministério. Passaremos a ser conhecidos como Comunidade Cristã de Guarujá, uma igreja em movimento, cumprindo a grande comissão. Era essa frase que eu esperava por parte de Deus. É essa frase que vai identificar o propósito, a missão para a qual nós existimos. Uma igreja em movimento, cumprindo a grande comissão. Na comunidade cristã de Guarujá, nós entendemos que fomos chamados para ganhar almas, consolidar vidas, formar e enviar discípulos. Essa é uma missão, esse é o nosso propósito, nosso estilo de vida, e que representa também os passos da visão celular, do modelo psicológico, que é ganhar, consolidar, discipular e enviar. É isso que nós estamos fazendo. Tudo aquilo que nós fazemos, seja os cultos, sejam células, sejam eventos, seja a ação social, precisa estar alinhado com a ordem do Mestre, que é cumprir a missão de alcançar e transformar vidas para o reino de Deus. Esse texto, Jesus ele nos traz automaticamente 3 ordenanças. Esse texto ele nos deixa 3 ordens. E esse texto é muito importante porque ele reflete o último diálogo de Jesus com os seus discípulos, com os seus 12, antes de ele voltar aos céus. Então Jesus ele reúne a sua equipe e ele passa ordens para ele. Ele dá a ele comandos que serviriam de modelo para a igreja. Jesus, ele não fundou a igreja. Isso é interessante. Jesus não inaugurou igreja nenhuma. Jesus ele veio aqui para ser o modelo do que é ser igreja. E ele ensinou aos seus 12 a sua liderança, tudo aquilo que eles deveriam fazer, tudo aquilo que eles deveriam reproduzir. Somente em Pentecostes, 40 dias depois da Páscoa, da morte de Jesus, da ressurreição de Jesus, é que a igreja oficialmente ela é estabelecida, ou ela é inaugurada. Então Jesus não inaugurou a igreja, ele veio trazer o exemplo, o modelo, dar a direção. E a primeira direção que Jesus ele dá aos seus discípulos é: ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações. Essa ordem, ela nos revela o nosso chamado para ganhar almas. A primeira ordem, a primeira direção de Jesus é: ganhe almas, ganhe vidas para mim. Tudo aquilo que vocês vão fazer daqui para frente tem que estar ligado com esse direcionamento, é ganhar vidas. Vocês vão abrir uma igreja, vocês vão fundar uma igreja. A igreja de vocês pode ter teatro? Pode, mas o objetivo é ganhar vida.
E repare que não é apenas ir fisicamente, mas alcançar o coração das pessoas com a mensagem da salvação. Ganhar almas para Jesus, portanto, é o primeiro passo para o cumprimento dessa grande missão. Ganhar almas é a essência do ide. Porque quando ele fala ide fazer o quê? Ide ganhar almas. O ide de Jesus, então, representa o desejo de Deus em alcançar os perdidos. É um chamado para buscar aquele que se havia perdido. No livro de Lucas, no capítulo 19, no verso 10, ele fala assim: porque o Filho do Homem, quem é o Filho do Homem? Jesus. O Filho do Homem veio para buscar e salvar o perdido. É para esses que Jesus veio. Ganhar almas também exige de nós paixão e compaixão. Ganhar almas é a combinação desses dois elementos. A paixão é o fogo interior que nos proporciona, que nos impulsiona a ir até as pessoas. Isso quem faz é a paixão. É aquilo que nos move na direção do perdido, para poder anunciar a ele o Evangelho. Compaixão é o amor que nos faz enxergar a dor diante de nós, a dor do próximo diante de nós. Se nós pegarmos todo o Novo Testamento, os Evangelhos, e analisarmos as passagens, a vida de Jesus, Jesus sempre que ele via alguém padecendo de alguma coisa, ele parava. Os cegos vinham até Jesus, os paralíticos vinham até Jesus, os leprosos vinham até Jesus, os mortos eram trazidos até Jesus. Mas repare que todos tinham algum tipo de problema, estavam passando por um momento de dor, seja uma doença, seja a falta de dinheiro, seja um problema de saúde. Todos eles vinham até Jesus. E o que significa é que nós, quando nós vamos até essas pessoas para anunciar o Evangelho para elas, nós precisamos procurar saber qual é a dor daquela pessoa, qual é a dificuldade dessa pessoa, o que ela está passando no momento. Isso é compaixão, é você se colocar no lugar da outra pessoa, você meio que tentar sentir a dor da outra pessoa. Isso é compaixão. E quando nós anunciamos o Evangelho para essa pessoa, nós estamos oferecendo a ela a solução daquele problema que ela está passando. Por isso que é importante o ir, porque a pessoa que está enferma, a pessoa que está cega, não tem como ela vir até você. É por isso que a igreja precisa ir fazer discípulos, porque aquele que está lá fora, que está passando por uma enfermidade, que está passando por um problema, não tem como ele chegar até a igreja. Então a igreja precisa ir até eles, e isso se move através da compaixão. A compaixão é o sentir a dor do meu próximo, assim como Jesus fez. Sem paixão, o evangelismo se torna frio e não surte efeito nenhum, não surte resultado. Nós podemos fazer aqui 1 milhão de folhetos. Se você não tiver amor no teu coração, se você não tiver compaixão no teu coração, você vai chegar lá e você vai fazer assim, ó. E isso não vai surtir efeito nenhum. Mas quando você tem amor no teu coração, você já vai no meio do caminho orando e pensando: tomara que na hora que eu for colocar lá, vou entregar o folheto e tem alguém no portão, que é para que eu tenha a oportunidade de falar de Jesus para essa pessoa, convidá-la para vir até a igreja, perguntar se ela quer que eu faça uma oração ali por ela, no portão da casa dela mesmo, sem problema nenhum, né? E isso precisa de amor.
essa paixão, essa compaixão é o que vai fazer com que o evangelismo seja acessível na vida das pessoas. Juntas, essas duas virtudes, elas refletem o coração de Cristo e tornam o ato de evangelizar uma missão viva, algo sincero, eficaz, que transforma vidas para a glória de Deus. Ganhar almas para Jesus é plantar sementes eternas. Isso significa que ao evangelizarmos e levarmos as pessoas a Cristo, estamos semeando algo que transcende ao tempo. Estamos investindo na eternidade. Cada palavra de amor, cada oração, cada gesto de fé que conduz alguém ao arrependimento e à salvação é uma semente plantada no coração, que frutifica não apenas nessa vida, mas também na vida eterna, quando você for para os céus. Quando você chegar lá nos céus, eu espero que todos aqui estejam lá, teremos a oportunidade de chegar diante de Jesus e falar assim: aqui está tudo aquilo que o Senhor confiou a mim, e apresentar a eles o nosso ganho, as vidas que nós ganhamos para Jesus. Eu tenho falado, eu falei para ele que há alguns meses, talvez há um ano atrás, Deus ele colocou no meu coração um número que a muitos olhos pode parecer louco, pode parecer maluco, mas o desejo, o alvo, a meta da minha vida é chegar no reino dos céus e falar para Deus: Senhor, aqui está o meu dízimo, estou trazendo ao Senhor 10% da cidade em que eu moro, das vidas que não te conheciam, e eu consegui ganhá-las para o Senhor. Aqui está o meu dízimo de vidas. Esse é o desejo do meu coração. Possa ser que demore 10 anos, possa ser que demore 20 anos, 30 anos, 40 anos, não sei. Eu só peço que Deus não me leve enquanto eu não atingir essa meta. Depois que eu atingir essa meta, aí a gente conversa e a gente dobra a meta, né? Mas o meu desejo inicial é atingir essa meta. Pode parecer impossível? Pode, mas todos juntos nós conseguimos. Nós falamos aqui no estudo de quinta-feira, que tem sido uma bênção. Se você não veio ainda, venha, traga papel, caneta para você anotar, é bênção. Tem sido muito bom, né? E nós falamos aqui na última quinta-feira uma frase, um jargão utilizado pelo pastor Carlito Paz, da igreja da cidade de São José dos Campos, que ele fala o seguinte: ninguém faz nada grande sozinho. Se está fazendo, é porque não é grande. Então, todos juntos, se todos nos reunirmos nesse propósito, nessa meta, esse algo é atingível. Mas precisamos estar juntos. Ninguém faz nada grande sozinho. E eu falar que eu quero apresentar 10% da minha cidade, das pessoas que não conheciam a Jesus, para Ele, isso é algo muito grande. Estamos falando aí em cerca, pelo menos aí 28 mil pessoas. Olha só, a nossa cidade hoje, se não me engano, tem 316 mil. Mas aí você tira os que já são evangélicos, que já são cristãos, né? Sobra mais ou menos 280 mil. Infelizmente, evangélicos não somos a maioria ainda. E qual é o objetivo? Fazer o maior número de discípulos possíveis nessa cidade, porque no dia em que a nossa cidade tiver o maior número de pessoas salvas para Jesus, toda a geografia da nossa cidade vai melhorar. O roubo vai diminuir, o furto vai diminuir, o assalto vai diminuir, separações, divórcios vão diminuir. Infelizmente os bares vão fechar.
porque não vai ter mais quem consumir bebida alcoólica. Isso é um projeto grande, mas é possível. Com Deus é possível. A segunda direção que Jesus ele nos deu é: primeiro, ganhar, ide, fazer discípulos. É isso? Vamos voltar lá. Primeiro é, portanto, ide e fazer discípulos de todas as nações. Essa é a primeira direção. A segunda direção, ele fala: batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quando Jesus fala fazer discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ele está se referindo a um processo de consolidação. Porque no batizado, no batismo, é você consolidar aquela vida para Jesus. Porque o batismo, ele nada mais é do que o selo, a marca da pessoa falar assim: olha, a partir de agora eu faço parte desse ministério. Quando a pessoa toma uma decisão em entrar nas águas do batismo, ela está falando para o mundo: agora eu sou daquela igreja. E isso ele está falando de consolidação. É você consolidar uma vida até o batismo. Essa é a segunda direção de Jesus. A primeira foi ganhar vidas, a segunda é consolidar. A consolidação do novo nascimento. Então a segunda direção de Jesus é que nós deveríamos batizar aqueles que foram ganhos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esse é o processo da consolidação. Quando um novo discípulo decide que agora ele faz parte dessa nova família de Deus. O batismo, então, ele é um selo visível de uma decisão que vem de algo interior. É algo que vem de dentro, uma decisão. Ele representa a consolidação na vida da pessoa, é a entrada oficial na família de Deus. Consolidar é garantir que o novo convertido ele permaneça firme na sua caminhada. Batizar, então, é confirmar a entrega. Quando alguém se batiza, está confirmando publicamente a sua fé em Jesus. Marcos 16 diz assim: quem crer e for batizado será salvo. Isso é o que o Evangelho de Marcos diz. Ou seja, o batismo é um selo que atesta essa nova vida, que agora a pessoa faz parte oficialmente do corpo de Cristo. Batizar é cuidar do novo nascimento, pois representa o início de uma nova vida em Cristo, não apenas um ato simbólico. Batizar não é apenas você ir lá, entrar na água e a partir de agora você está batizado, ou você está salvo, ou isso ou aquilo. Não, né? O batizado, ele é como um bebê recém-nascido. Quando a pessoa ela é batizada e ela sai de lá, ela se torna um bebê recém-nascido, porque até então a Bíblia fala que quando ele entra nas águas do batismo e que ele sai de lá, ele agora é uma nova pessoa, uma nova criatura. Eis que as coisas velhas se passaram e tudo se fechou. Então, quando você sai da água, a água significa a água do ventre da sua mãe. Quando você estava na barriga da sua mãe, o que tinha lá dentro? Água. E como que você estava? Emergido dentro da água. No batismo você novamente é emergido para dentro do útero espiritual. E quando você sai de dentro das águas, isso representa um novo nascimento. A partir de agora você é uma nova criatura, uma nova pessoa. E aí, essa nova pessoa, esse bebê que acabou de nascer, ele não pode andar sozinho. Hoje a Nicole levou a Manuela lá para casa, e ela passou a tarde inteira, a Nicole deitada,
e a Manuela lá pendurada no peito da Nicole mamando. Se a Nicole não estivesse em casa, se ela tivesse saído, deixado a Manuela lá e fosse viajar, né? Usamos esse exemplo na quinta-feira, e deixasse a Manuela lá, sei lá, uma semana ali sozinha em cima da cama, quando ela voltasse, o que teria acontecido? Por quê? Porque o bebê ele não se alimenta sozinho. O bebê ele não se limpa sozinho. O bebê ele não toma banho sozinho. Ele não sai dali sozinho. Então, o novo nascimento, o novo discípulo que agora passa pelas águas do batismo, é a mesma coisa. E ele precisa ser acompanhado, ele precisa ser alimentado, ele precisa ser limpo, ele precisa ser buscado para vir para a igreja, porque ele é um bebê. Se você deixar um bebê sozinho em casa, ele não vai vir para a igreja. Então é aí que eu falo que entra o processo de consolidação. É você estar junto com ele, ensinar para ele como que ele se alimenta. Olha, vamos lá, eu vou orar, vou ler a Bíblia com você. Olha, hoje eu vou lá na tua casa para a gente orar junto. Vou te ensinar como é que faz para orar. Olha, terça-feira tem célula, hein? Vou te buscar lá. 7h30 eu chego lá na sua casa. Isso é o consolidar. É você acompanhar esse bebê que está nascendo. Só que repare que esse bebê vai chegar um dia que ele vai crescer. E a primeira etapa é que ele vai começar a comer sozinho. Vai fazer sujeira no começo? Vai. Vai chegar um momento que ele vai largar as fraldas. Mas vai ter acidentes no meio do caminho? Vai. Vimos isso com a Marina hoje à tarde. A Marina estava lá na cozinha, tomando café, ela para e trava. E a Ney fala assim: o que foi, Marina? Nada. Nada o que, Marina? E aí a Ney vai lá dar uma inspecionada, estava toda suja e sem fralda. Então o que? São acidentes, acontece. E o novo discípulo é a mesma coisa. Se você deixar ele sozinho, ele vai fazer caca. Então eu não posso deixar o novo discípulo sozinho. Eu tenho que estar do ladinho dele lá. No momento certo, eu tenho que ir lá. Ver se ele está limpinho, se ele não está fazendo sujeira. Isso é o consolidar na vida do discípulo. É para isso que Deus nos chamou. É para isso que Jesus nos enviou. Ide, fazer discípulos, batizando o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Batizar é lançar raízes. Quando você consolida uma vida, você prepara um novo convertido para resistir a lutas espirituais que virão. E você vai ensinar a ele a permanecer firme no caminho. Vai ter lutas? Vai ter lutas. Mas você vai ensinar para ele o que ele vai fazer para que ele esteja firme, para que ele possa superar essas lutas. Batizar é lançar raízes, porque o batismo que fez com que a fé brotasse no coração do novo convertido, e isso faz com que ele comece a se firmar num solo que é fértil, que é o reino de Deus. Mas para que essas raízes cresçam fortes, profundas, é essencial esse processo da consolidação, em um acompanhamento que ele é intencional e vai fortalecer a fé, vai ensinar fundamentos da vida cristã, vai preparar o novo discípulo para resistir lutas espirituais. Consolidar é garantir que aquilo que começou no Espírito não se perca com o tempo, mas que permaneça firme, crescendo e frutificando na presença de Deus. Amém? A terceira direção de Jesus para os seus discípulos era ensinar. A terceira direção de Jesus
é que nós deveríamos ensiná-los a guardar todas as coisas que Ele tem nos ordenado. A esse processo, então, nós damos o nome de discipulado. É uma fase em que ela é caracterizada pelo ensino e pela formação do caráter na vida da pessoa. Jesus nos mandou ensinar e não apenas informar. Quando você vem aos cultos no domingo, vocês são informados da palavra de Deus, mas é no discipulado, é sentado, é que você vai ser ensinado, você vai ser ali moldado. Ensinar é viver junto com um propósito. O verdadeiro ensino, ele deve ser relacional e intencional. Não é só transmitir conteúdo, que é o que nós fazemos no domingo. No domingo a gente apenas transmite o conteúdo da palavra de Deus para vocês. Mas sim, no discipulado é necessário que você compartilhe a sua vida com o seu discípulo. Ensinar é viver junto o propósito, pois o verdadeiro ensino, ele vai além de palavras e conteúdos. Ele nasce do relacionamento, da intenção em formar caráter. Quando você discipula, você caminha com o seu discípulo. Jesus, ele caminhava dia a dia com os seus 12. Eles comiam juntos, eles viajavam juntos, eles dormiam muitas vezes juntos no mesmo lugar. E aí, quando você começa a ter esse relacionamento de aproximação ou de proximidade com o teu discípulo, ele vai começar a observar a sua vida. Ele vai começar a ver como você se comporta no trânsito. Ele vai ver como é que você se comporta no restaurante. Quando você está lá, você senta e você está lá no lanche, o garçom não aparece para tirar o seu pedido. Ou quando o garçom te traz a pizza está fria. O discípulo está vendo como é que você vai se comportar, como que você vai fazer na hora de pagar a conta, se você vai querer deixar que ele pague a maior parte, você nem pague ou pague menos. O discípulo está olhando tudo isso, ele está prestando atenção em você. Então você está formando no discípulo um caráter. Por isso você precisa ter caráter. Porque no discipulado você transmite, você está fazendo uma cópia sua. E você, por vez, é a cópia do seu discipulador, que por vez é a cópia do discipulador dele, e que por vez é a cópia de Jesus. Nós apenas estamos replicando essas cópias. Quando Deus ele construiu Adão e Eva, ele fez uma forma. Adão e Eva era uma forma, da qual eles precisavam reproduzir aquilo que era então a imagem e semelhança de Deus. Só que essa forma, sabe o que aconteceu com ela? Ela caiu no chão. Quando uma forma cai no chão, o que acontece? Amassa. Depois que a forma caiu no chão, tem como você desamassar ela? O bolo sai retinho do jeito que é quando não, sai com os defeitinhos daquele amassado. Ou seja, a forma amassou, a forma caiu, ela amassou. E daí para frente, toda a criação, ela não nasceu mais segundo a imagem e semelhança de Deus no seu caráter. Por quê? Porque ela estava torta. Só que aí um dia Deus manda Jesus à terra com uma missão: formar a nova forma. Então, agora a forma chama-se Jesus. Essa forma ela veio ao mundo e ela não caiu. Em momento nenhum ela foi amassada. Ela foi jogada para o alto. Ela foi largada na beirinha da pia. Mas ela não caiu. Ela se manteve intacta até o final. Então Jesus é a forma que forma.
E a nossa missão, enquanto discipulador, é formar nos discípulos o caráter de Cristo, para que elas possam ter de novo a imagem e semelhança de Deus, através de Jesus. Isso é discipulado. Essa é a nossa missão. É para isso que Jesus nos chamou. E se nós não estamos fazendo isso, se nós não estamos ganhando vida, se nós não estamos consolidando vidas, se nós não estamos discipulando vidas, não estamos cumprindo o chamado da igreja. E não estamos sendo igreja. Ou pelo menos não estamos seguindo o modelo que Jesus ensinou. O ensino eficaz, ele tem como alvo formar discípulos e não apenas ouvintes. É compartilhar da sua vida, é que o aprendizado se torna real, duradouro e transformador. Eu uso esse exemplo algumas vezes, e um tempo atrás até comentei, estava no discipulado com os pastores de São Paulo, e eu comentei a respeito disso. Alguns anos atrás eu sentei com meu filho, faz algum tempo que a gente faz um discipulado já, e eu não sei se ele vai lembrar disso, mas alguns anos atrás eu sentei com ele e falei para ele o seguinte: tudo aquilo que você vê o seu pai fazendo, você está autorizado a fazer. Porém, aquilo que você nunca viu o seu pai fazendo, você está proibido de fazer. Eu falei para ele assim: você está me entendendo? E aí o apóstolo deu risada, ele falou assim: nossa, é forte isso, né? Eu falei assim: é forte, mas isso serve como um alerta para a minha vida. Eu não posso cair, porque eu sou o modelo dele, eu sou o exemplo que ele tem. E se eu cair, eu estou entortando a forma, e eu estou dando a legalidade para que ele caia também. Então, como discipuladores, nós somos o modelo, nós somos o exemplo. Então, ensinar é fortalecer fundamentos. O verdadeiro discipulado é o processo de estabelecer uma base sólida na fé. Ao ensinar, ajudamos o crente a entender claramente a sua identidade em Cristo, seu propósito como Filho de Deus e a missão que ele tem no reino. Esses fundamentos são o alicerce que firmam a vida cristã, garantindo que o crente permaneça inabalável, mesmo diante das adversidades. O discipulado não é apenas sobre conhecimento, mas é sobre uma compreensão profunda daquilo que significa ser discípulo de Jesus, vivendo de acordo com a sua vontade e cumprindo a sua missão. Ensinar é preparar novos líderes. Quem é bem sucedido no discipulado se torna um multiplicador. O discipulado saudável gera discípulos que fazem discípulos. O verdadeiro discipulado visa não apenas transformar vidas, mas também levantar pessoas que, por sua vez, possam discipular a outras. Quem é bem discipulado entende que a sua jornada de fé não é para si apenas, mas é para multiplicar aquilo que ele recebeu. Um discipulado saudável gera discípulos que, ao compreenderem o seu papel no reino de Deus, se tornam multiplicadores dessa transformação. Dessa forma, a obra de Deus se expande, a igreja cresce e multiplica a fé em outros. Não adianta você ter uma igreja com 800 pessoas, com 1000 pessoas, e essas pessoas não serem acompanhadas, não serem discipuladas, vivendo uma vida à vontade. Eu sou crente no domingo, de segunda-feira em diante eu vivo a minha vida. Para quê? A quem eu estou enganando? E concluindo,
A presença que nos sustenta e o envio, ele nos completa nessa missão. Jesus, ele encerra o seu direcionamento para esses 12 com uma promessa muito poderosa. Ele fala o seguinte: e eis que estou convosco todos, repita comigo, todos os dias, até a consumação dos séculos. Ou seja, enquanto o mundo não acabar, Jesus está conosco, está junto com você aí. Ganhar, consolidar e discipular é uma missão grandiosa, mas é impossível realizar apenas com os nossos próprios braços. Mas Jesus assegurou a sua presença constante em todas as fases desse processo. Quando nós evangelizamos, Ele nos dá ousadia. Quando nós cuidamos dos novos convertidos, Ele nos enche de amor e de paciência. Quando nós discipulamos, Ele nos ensina o caminho. Então, vem o último passo que completa toda essa jornada: o enviar. Não fomos chamados apenas para formar discípulos, mas para comissioná-los a fazer com os outros aquilo que foi feito com nós. O envio é a confirmação de um discipulado bem feito. A marca de uma igreja madura, saudável, é quando um discípulo deixa apenas de receber e ele passa a frutificar, multiplicar, expandir o reino de Deus com autoridade e com poder. A presença de Jesus não termina no processo. Ele nos acompanha no campo, quando nós estamos sendo enviados e quando nós enviamos a outros. Por isso, chegou o tempo de responder à voz do Mestre, de responder à sua ordenança, o seu grande comissionamento. Você foi alcançado por amor, você foi cuidado com zelo e ensinado com propósito. E agora então é chegada a hora de você ir. É hora de você sair das 4 paredes que te prendem dentro de uma igreja. Nós já temos falado isso outras vezes, que a própria palavra igreja, eclésio, significa chamados para fora. Nós não fomos chamados para estar aqui dentro, nós somos chamados para estar lá fora, anunciando o Evangelho, levando Jesus para outras pessoas. Se você entende que o Espírito Santo está falando com você, se você entende que Ele está te chamando para viver essa missão, para ganhar, para consolidar, para discipular e agora então também ser enviado, então no seu interior diga para Ele sim ao Espírito Santo de Deus. Diga para Ele: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Apresente-se com o seu coração disposto. Não importa aonde você está nessa caminhada, em qual fase desse processo você está. Se você está sendo ganho, se você está sendo consolidado, se você está sendo discipulado, não importa. O que importa é que você recebeu um chamado por parte de Jesus, que você deveria ir e fazer discípulos. Jesus está com você. É Ele que está te chamando nessa noite para algo maior. Jesus quer que você entenda que você não foi chamado como enfeite, mas que você tem um propósito no reino dos céus, que existe um propósito na terra para a sua vida, e esse propósito é ganhar vidas, é consolidar pessoas, é ensinar, é discipular as pessoas, para que então depois você também possa enviá-las para fazer a mesma coisa que você está fazendo. Levante-se como um discípulo que faz discípulos. Seja enviado, seja alguém que transformará as nações. Vamos cumprir juntos, até que o mundo conheça quem é Jesus. Que você não fique satisfeito, que você não
conhecerem a Jesus. Esse é o nosso chamado. Essa é a nossa missão. Essa é a missão da nossa igreja. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar. Senhor meu Deus, meu Pai, nessa noite nós podemos destrinchar um pouco sobre a tua grande comissão. Falar qual é o teu propósito para a igreja. Explicar para eles o modelo que o Senhor deixou aos seus 12. Por isso que chamamos modelo dos 12. Os 12 receberam um modelo. E nós agora também estamos recebendo um modelo do que fazer, de como fazer. Te pedimos, ó Deus, que o teu Espírito Santo toque no nosso coração. Que o Senhor nos encha de paixão, que o Senhor nos encha de compaixão pelas vidas lá fora. Que possamos entender que existem vidas lá fora que estão sofrendo, que estão passando por problemas, e que a solução para o problema dessas pessoas é Jesus. E que você possui a chave para a resolução desses problemas. Que nós possamos ser tocados, que o Senhor nos dê um coração fervoroso, cheio de amor, que aonde quer que nós estejamos, que possamos falar de Jesus para as pessoas, que o nosso coração esteja cheio de Jesus, porque a Bíblia fala que a boca fala aquilo que está cheio no coração. Então, se o nosso coração estiver cheio de Jesus, quando nós estivermos conversando com outras pessoas, aquilo que vai sair da nossa boca é Jesus. Que no nome de Jesus, Pai, que o Senhor nos molde, que o Senhor nos dê um novo coração, um coração apaixonado, um coração movido pela compaixão, um coração movido pelo amor às vidas, Pai. Que possamos multiplicar essas vidas, que possamos multiplicar essas pessoas. Sabemos, ó Deus, que se cada um de nós que aqui está, durante essa semana, ganhar uma vida para Jesus, apenas uma, no próximo domingo, essa igreja ela vai estar cheia, essa igreja vai estar lotada, porque acreditamos que 1 mais 1 é igual a uma multidão. Que o Senhor toque nos nossos corações, que o Senhor traga até nós pessoas maduras para a salvação, a fim de que nós possamos anunciar a eles que existe um Jesus, existe um Deus que resolveu todos os meus problemas, e que esse mesmo Deus que mudou a minha vida, esse mesmo Deus que transformou a minha vida, é capaz também de transformar outras vidas. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor em nós, que sejamos agentes de milagres, agentes de transformação.